Fala, gente boa! Bom, no vídeo anterior eu cheguei a comentar de maneira bem breve de uma treta que houve entre o Aurino Soares e o Eduardo Soares, né? Só que isso aí é café pequeno perto de algo que viria a ocorrer alguns anos depois. Bom, que nova treta foi essa que o nosso amigo Aurino se envolveu? Bom, em várias reportagens ao longo do primeiro semestre de várias edições de 1931, o Jornal Notícia ele publicou várias reportagens, denúncias contra o Antônio Bastos. E quem era esse tal de Antônio Bastos? Bom, o Antônio Bastos, a princípio, ele era um funcionário da agência de telégrafos de Joinville. Só que, curiosamente, misteriosamente, ele mudou radicalmente de vida. Ele se tornou engenheiro da prefeitura. Ele teve, digamos, uma ascensão social meteórica, né? Bom, bem suspeita. Bom, obviamente o nosso amigo Antônio não gostou nada disso, né? Resultado, inclusive ele e o Aurino Soares chegaram a bater boca. Eles quase chegaram a ir às vias de fato. Resultado dessa treta, em 28 de julho de 1931, um grupo de funcionários da prefeitura, repetindo, funcionários da prefeitura, invadiu a sede do Jornal Notícia, que como no vídeo anterior eu disse, como eu disse no vídeo anterior, funcionava no que hoje é a rua Abdon Batista. Então eles invadiram a sede do Jornal Notícia e empastelaram o jornal. Ou seja, eles botaram para quebrar. Literalmente, eles quebraram tudo. Tudo que apareceu na frente deles, eles botaram para quebrar, literalmente. Bom, o jornal ele só voltou a circular 12 dias mais tarde. O Dom Pio de Freitas, que era o então bispo de Joinville, ele emprestou um prelo. Prelo, para quem não sabe, era uma espécie de máquina impressora. Então ele emprestou essa máquina para o Jornal Notícia, para que o jornal voltasse a circular. E o Aurino Soares, ele acabou saindo, obviamente, ele acabou saindo desse episódio mais fortalecido do que ele já era, porque ele conseguiu o apoio de boa parte da classe empresarial da cidade, né? E, bom, algo que eu já estava me esquecendo de mencionar é que a partir de 11 de outubro de 1930, o A Notícia ele passou a ser um jornal diário. Ou seja, mais de 7 anos depois de ter sido criado, é que o jornal ele passou a ser diário. Levou 7 anos para que isso passasse a ocorrer. Bom, eu até havia me esquecido de descrever como que era o Aurino Soares. O Aurino Soares, aquele rapaz que eu tinha mostrado para vocês tanto no primeiro quanto no segundo vídeo, ele era mulato, descrito como um mulato claro, como um cara, uma pessoa, um homem encorpado, um homem elegante, ele que sempre aparecia em público bem vestido. Ele tinha uma coleção de ternos, coleção de sapatos. Ele foi uma das primeiras pessoas a terem um carro em Joinville, um Ford T34, isso obviamente em 1934, e ele era muito conhecido por ser, digamos, não muito honesto, né? E também pelos casos extraconjugais que ele teve, né? Então ele era conhecido muito, digamos que a imagem dele não fosse, digamos, muito lisonjeira. Então foi o Aurino Soares. Aí, voltando ao que interessa, que é o Jornal Notícia. Bom, todo mundo sabe, isso desde 2019, todo mundo sabe que o Jornal Notícia hoje é uma revista que circula aos finais de semana. Mas muito tempo antes disso, lá em 1940, para ser mais exato, de 24 de junho até dezembro de 1940, junto com a edição normal do A Notícia, sempre aos domingos era publicada uma revista, que era a Notícia Ilustrada. A Notícia Ilustrada, né? Inclusive eu vou mostrar para vocês a foto da primeira capa dessa revista. Essa moçoila aqui, ó. Essa moçoila aqui que os meus dedos estão tocando era a Asta Jordan. A Asta Jordan
ela fazia parte da alta sociedade joinvilense. Então, o que vocês estão vendo é a primeira edição da revista do Jornal Notícia, que, repetindo, foi publicada em 24 de junho de 1940. Mas essa revista, ela tinha tantos anunciantes que só o dinheiro que A Notícia arrecadava com esses anunciantes já bastava para manter essa revista. Então, essa revista ela não dependia ela não dependia tanto de vendas, de assinantes. Então, repetindo, só a quantidade de anunciantes já bastava para manter a revista. Mas, afinal de contas, por que, mesmo tendo dado tão certo, essa revista ela deixou de circular? Bom, é que no Rio de Janeiro havia um jornal chamado Noite Ilustrada, caso eu não esteja enganado. E esse jornal carioca entrou com processo na justiça contra a Notícia, por suposta prática de plágio. Então foi justamente por causa dessa questão jurídica que essa revista ela deixou de circular. Essa revista ela tinha 24 páginas, ela abordava os mais diferentes assuntos, e muitas das fotos que eram publicadas eram coloridas, o que foi uma revolução e tanto. Foi uma grande inovação naquela época. E, repetindo, isso em 1940. Né? Um pouco antes disso, na edição de 5 de abril de 1938, na primeira página do jornal, quero mostrar isso para vocês, tá? Só um instante, porque canal pobre no YouTube é assim mesmo, é tudo na base do improviso. Eu achei, tá? Até vou mostrar para vocês. Essa aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? É a edição do Jornal Notícia de 5 de abril de 1938. E o que vocês estão vendo, essa ilustração grande que vocês estão vendo, seria a futura sede do jornal A Notícia, tá? E aonde que seria construído esse prédio? Esse prédio ele teria 10 andares. E aonde que seria construído esse prédio? Por coincidência, curiosamente, esse prédio seria construído onde é hoje o edifício Manchester. O edifício Manchester, como é sabido, foi o primeiro grande arranha-céu da história de Joinville e ele foi inaugurado em 1970. Então, 32 anos antes disso, já havia um projeto para se construir um edifício naquele local. Então, nesse edifício, além da sede do jornal, também funcionaria uma emissora de rádio. Há quem diga que, caso esse projeto tivesse saído do papel, além do jornal e da emissora de rádio, ali funcionaria uma emissora de televisão, porque o Aurino Soares ele era conhecido por ser um grande empreendedor, por ser um cara muito ousado. Então, é bem provável que ali, possivelmente, funcionaria e iria ao ar a primeira emissora de televisão do Brasil. Como é sabido, a primeira emissora de televisão do Brasil ela foi ao ar em 1950, em 18 de setembro de 1950, que foi a TV Tupi. TV Tupi que veio a ser extinta em 1980. Então, muito antes da TV Tupi, caso esse projeto que eu acabei que eu estou mencionando, que eu estou comentando agora com vocês, caso esse projeto saísse do papel, é bem provável que a primeira televisão brasileira, a primeira emissora de televisão brasileira tivesse sede aqui em Joinville, mas infelizmente não houve tempo para isso. Por quê? Porque o nosso amigo Aurino Soares ele acabou falecendo na madrugada de 17 de dezembro de 1944. Ele nasceu em 2 de julho de 1895 e ele faleceu aos 49 anos, vítima de aneurisma cerebral. Repetindo, explicando bem resumidamente, um aneurisma cerebral é quando uma das veias que conduzem sangue no cérebro, ela acaba inchando e acaba se rompendo. E foi isso que acabou matando o criador do Jornal Notícia, Aurino Soares. Né? E em virtude do falecimento dele, o jornal só voltou a circular em abril de 1946. E aqui no bairro Floresta, bem próximo da onde mora este que vos fala, existe a Avenida Antônio Ramos Alvim. Então, esse cara que hoje batiza essa avenida, ele foi o cara que acabou comprando, que acabou adquirindo esse jornal. Ele era natural de Araquari
e ele era proprietário de uma madeireira, né? O Antônio Ramos Alvim, o sucessor do Aurino Soares. Bom, resumidamente, essa foi a história tanto do Aurino Soares quanto do Jornal Notícia. Caso, porventura, alguém de vocês aí conheça algum membro, algum descendente do Aurino Soares, algum membro dessa família do Aurino Soares, ou tem alguma informação extra a respeito do jornal e queira passar, basta comentar aqui embaixo do vídeo. Uma última informação. Foi o Jornal Notícia, por incrível que pareça, a marca A Notícia, ela não está em posse do Jornal Notícia. Essa marca, ela está em posse de uma empresa, de um jornal já extinto do Rio de Janeiro, de um grupo chamado O Dia. Né? Esse jornal O Dia, ele ainda circula, ele ainda existe. Então esse grupo que é dono desse jornal, que eu estou mencionando, o jornal O Dia, ele é proprietário da marca A Notícia. Né? Por incrível que pareça, a marca A Notícia não está em posse desse jornal aqui, hoje, revista aqui de Joinville, mas sim em posse desse grupo empresarial do Rio de Janeiro. Por quê? Porque de 1894 até 1997 existia um jornal pertencente a esse grupo, o Grupo O Dia do Rio de Janeiro, que teve esse nome, de A Notícia. Então, no Rio de Janeiro, também existia um jornal chamado A Notícia. E, repetindo, é esse grupo que detém a marca A Notícia. Tá? Mais uma vez, perdão pelo vídeo um tanto longo, tá? Mais uma vez eu agradeço a paciência e o tempo que vocês gastaram para ver esta careta feia aqui, né? Mas, até semana que vem, como sempre, fui!